todos muito bem-vindos e que neste Evangelho da Noite todos nós possamos sair daqui envolvidos em bastante energia positiva e assim vamos no nosso caminho para os nossos lares, transmitindo essa energia para todos aqueles que encontramos no nosso caminho. Nós vamos começar a noite, eu vou falar um pouquinho sobre os avisos, tá? Então, eu gostaria de fazer um alerta para o pessoal que faz a doação em dinheiro aqui na livraria, não se esquecer de avisar o destino, tá? Então, quando é cesta básica, doação cesta básica, é anotado lá. E quando é kit de higiene, também, doação kit de higiene, para a evangelização do sábado. Não precisa ser tão extenso. Kit de higiene é sempre só para a evangelização do sábado, ok? Então, nós continuamos, gente, sempre pedindo para a gente fazer uma forcinha, continuar com a doação das cestas básicas, né? Estamos atendendo bastante gente esse ano. Os cursos aumentaram bastante o número de alunos, tá? E também no pessoal de sábado, nós incluímos o pessoal da alfabetização, são adultos, são vós e mães que não sabem ler e escrever, né? Então, tem o curso de alfabetização. E para essas pessoas também, nós estamos doando o kit de higiene, porque são as que a gente identifica como muito necessitadas, né? Então, eu peço a vocês a continuidade da doação da cesta básica e dos kits de higiene, ok? E para alegrar o nosso mês, nós vamos ter dia 30/5, a noite da pizza. Essa realmente é um compromisso social muito gostoso, é das 19 às 23 horas, né? Provavelmente no sábado, eu não olhei, mas deve ser. Dia 30/5. Então, os convites já estão na livraria. O valor inclui as pizzas, o doce e bebidas inclusas também. Lógico que essas bebidas são refrigerantes não alcoólicos, né? Ok? E não se esquecerem que são esses eventos que nos ajudam a pagar as contas da casa, né? Então, dentro do possível, no sábado 30/5, todo mundo sai para passear, aproveita e passeia nessa nossa Noite da Pizza, que vai ser no Salão da Igreja Cristo Rei, no Tatuapé, Rua Maria Eugênia, 158. A Igreja Cristo Rei é próximo ao Hospital Cristo Rei, todo mundo conhece, tá bom? E agora, sobre os trabalhadores da noite, nós vamos falar sobre o capítulo 24, carregar a sua cruz, item 17 e 18. A leitura do Evangelho vai ser feita pelo senhor Raul Zanini, as vibrações dos passes e gerais pela Fátima Nunes, as vibrações da água e prece final pelo David Carini. O tema da palestra vai ser o capítulo 24, item 11 e 12. É isso? 17 e 18. Tem um erro aqui. Tá bom. Gente, o tema da palestra é exatamente carrega a sua cruz, que é o item 17 e 18, tá bom? E quem vai fazer a palestra é o nosso colega de trabalho, Marcelo Fernandes, ok? Que todos possam estar bastante atentos, porque quando a gente recebe assim uma palestra de cada um que carregue a sua cruz, dá para aliviar um pouquinho, porque a gente sabe que todo mundo tem a sua. Boa palestra a todos. Bom Evangelho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Qualquer informação que necessitar, por favor, é só nos procurar no final do trabalho. Tá bom? Oi? Tem mais? Bom, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando reperirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncia a mim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli e irmão José. A caminho não retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda a estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estende as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade ou auxílio aos outros, é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Agora vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecê-los pela oportunidade de estarmos todos reunidos em vossos nomes, nesta abençoada casa de paz e amor, noite esta onde muito nos doaremos e também muito receberemos. E que o Mestre Jesus nos envolva, nos proteja e envolva em especial o palestrante dessa noite. E como agradecimento, Mestre Jesus, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Peço aos mentores da Casa Paz e Amor em Jesus que me intua, me ampare e não permita que eu me desvie 1 milímetro sequer das mensagens de Allan Kardec e do nosso Mestre Jesus. Bem, boa noite aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas redes sociais. É uma satisfação estar de volta aqui ao púlpito. Eu gostaria de agradecer em nome da Heleninha aos coordenadores e coordenadoras aqui do trabalho e pelo convite. E bem, o tema de hoje à noite é carregar a nossa cruz. Ela remete
ela remete a uma experiência de punição, né? A primeira ideia que a gente vem à nossa mente de cruz é uma punição, e não temos como deixar de lembrar da crucificação do nosso Mestre Jesus. Para a explanação, então, para chegar no tema da nossa cruz, eu separei a palestra de hoje em 4 partes. Eu gostaria de falar um pouquinho da história da cruz, né, do símbolo da cruz. Eu vou falar um pouquinho da mensagem da crucificação de Jesus, e aí, com esse contexto, eu vou chegar, então, na nossa cruz, a cruz que a Leila já falou, cada um tem a sua. E vou terminar, então, com algumas reflexões, proposta de reflexões para a semana. Começar falando, então, da cruz. A cruz, de fato, ela é associada à morte. E a morte da cruz era a forma mais brutal de se executar alguém na antiguidade. Era considerada mais brutal que a morte pela espada, que pela forca, pela cremação e pela decapitação. O crucificado, ele podia sofrer várias horas ou vários dias após ser preso à cruz. E a ideia é que a crucificação virasse, de fato, um espetáculo de humilhação. A causa da morte, então, era um misto entre asfixia do punido, de perda de sangue e de falência gradual de vários órgãos. Apesar de ser muito utilizada pelo Império Romano, a prática violenta da crucificação, ela nasce bem antes. Ela nasceu com um grande império também, como o Império Romano, que foram os assírios. Os assírios é um império que esteve aqui entre 900 e 600 antes de Cristo. A crucificação provavelmente se originou com eles, mas foi difundida por um outro império, o Império Persa, a partir do século VI antes de Cristo. Alexandre o Grande, então, com seu exército, disseminou essa prática, e todos os povos que ele conquistava, principalmente no Mediterrâneo Oriental, ele empregava a crucificação aos seus inimigos. Implantou essa prática no Líbano, implantou essa prática no Egito, na Síria e também em Cartago. E falar em Cartago, que os romanos, então, tomaram contato com a técnica da crucificação. Durante 5 anos, eles aperfeiçoaram a técnica e passaram a aplicar a crucificação para executar e torturar os seus piores inimigos da sociedade, principalmente escravos e estrangeiros. As cruzes, elas tinham formato de T ou tinham formato de X, e os condenados normalmente eram obrigados a carregar a parte horizontal da estrutura de madeira até o local da execução. Essa parte horizontal era chamada de trave. Os crucificados tinham as roupas removidas, os braços amarrados ou pregados nessas traves, e os seus pés também passavam pelo mesmo suplício. Para acelerar a morte, que podia levar horas ou dias, os soldados batiam com um pedaço de madeira nos joelhos e quebravam a perna do condenado, porque aí o executado ele não conseguia se sustentar, não conseguia sustentar o seu corpo, não conseguia se erguer para respirar, e isso acelerava a sua morte. Um fato curioso, a crucificação ela foi abolida do Império Romano por Constantino I. Provavelmente vocês já ouviram falar desse nome, desse imperador, Constantino I. Ele foi o primeiro imperador que acabou com a perseguição sistemática aos cristãos com o Edito de Milão, em 313 d.C. Ele foi também o imperador romano que unificou as doutrinas cristãs e estabeleceu o dogma da divindade do Cristo no Concílio de Nicéia, 325 d.C. E, por fim, ele veio a abolir a crucificação em todo o Império Romano por volta de 337. A cruz de Jesus. Para os judeus da época, do Segundo Templo, a crucificação não era apenas um método brutal de execução, ela tinha um significado teológico, ela tinha um significado social e religioso, significados esses muito profundos e muito negativos. O primeiro significado da crucificação é que o condenado, o executado na cruz, ele era considerado maldito por Deus. Então, segundo a lei judaica, isso está lá em Deuteronômio 21, 22, 23, alguém que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito por Deus, e deixá-lo exposto de um dia para outro
contaminava a terra dada como herança. Então, para os judeus, o executado, ele precisava morrer no mesmo dia, e ele precisava ser retirado da cruz no mesmo dia, para que não contaminasse a terra. A crucificação era vista como a forma mais extrema de desonra, de humilhação e desprezo, tornando o corpo do executado impuro. Uma outra característica é que ele é um instrumento para humilhar e expor inimigos do Estado, escravos e rebeldes, servindo como uma advertência pública. Finalmente, para os judeus, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo, pois esperavam um líder libertador e não alguém que terminasse sob a maldição de Deus e a condenação de Roma. Portanto, para o judaísmo daquela época, a crucificação representava o ápice da desonra, a rejeição total do indivíduo, tanto por Deus quanto pela sociedade. E não sei se vocês já se perguntaram, mas por que Jesus, e vamos ampliar, por que o plano divino escolheu justamente a cruz para morrer? Bom, após a sua vinda, após os seus ensinamentos e milagres, Jesus poderia ter morrido e ressuscitado por vários meios menos cruéis, pela espada, pelo apedrejamento, isolado e decapitado como João Batista. Mas não, foi pela cruz. E a cruz, a crucificação, ela foi anunciada pelos profetas muito antes da própria técnica da crucificação ter sido implantada. Eu falei para vocês que surgiu no Império Assírio, 900 e 600 a.C. No entanto, as primeiras profecias que já falavam da crucificação, elas dão conta de 1000 anos antes de Cristo. E eu estou falando do Salmo 22, e 700 antes de Cristo, e eu estou falando de Isaías 53. Essas profecias, elas detalham o sofrimento, elas detalham o transpassar das mãos e dos pés, a divisão das vestes, o abandono divino e a rejeição, prevendo com precisão os acontecimentos. Jesus e o plano divino escolheu a crucificação para exemplificar uma vez mais seus ensinamentos consigo mesmo que fosse no meio mais cruel e humilhante que existia de punição a um ser humano. E aí vamos a algumas interpretações, e vamos começar com Paulo de Tarso, trazendo duas passagens em sua primeira carta aos Coríntios. E Paulo de Tarso escreveu assim: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E no versículo 21 ele continua: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, seres humanos. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. A simbologia da cruz, então, traz a mensagem do amor por todos, da humildade perante os agressores, do perdão sem nenhum tipo de condicionamento. Traz o sentimento da resignação à vontade do Pai e a coragem em cumprir a missão da doação de si próprio em sacrifício para o nosso benefício. Tudo isso está sintetizado na cruz de Jesus. Na cruz foram ditas 7 frases. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso demonstra o mais alto nível de amor e perdão incondicional, exemplificando a lei da misericórdia. A frase não sabe o que fazem refere-se à ignorância espiritual dos algozes sobre as leis divinas e as consequências dos seus atos, destacando a necessidade da educação espiritual. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Demonstra que o arrependimento sincero, mesmo no último momento, mesmo que seja para uma pessoa que passou a vida inteira cometendo crimes, abre portas da reabilitação espiritual. O paraíso não é um lugar físico, mas um estado da paz na consciência e na esfera espiritual acessível aos bons espíritos. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Jesus reforça os laços da fraternidade e o cuidado com a família terrena. Mais do que um parentesco biológico, estabelece a família universal,
onde todos somos irmãos sob a tutela amorosa de Maria, como exemplo de dedicação espiritual. Meu Deus, por que me abandonaste? Expressa a profunda humanidade de Jesus e a prova da solidão extrema, permitindo que ele experimentasse o sofrimento máximo para redimir a solidão humana. Não é um abandono real de Deus. Jesus sabia que ele não estava abandonado, mas a sensação de isolamento que a dor extrema física provoca na alma, que se sente momentaneamente desconectada à luz superior. Tenho sede. Além da sede física, interpreta-se como a sede de amor, da fraternidade e o desejo ardente de ver cumprida a vontade de Deus e a humanidade educada na lei do amor. Tudo está consumado. Significa que a sua missão na Terra foi cumprida perfeitamente. O exemplo foi dado e as leis de amor foram seladas. É a vitória do Espírito sobre a matéria, o triunfo da missão redentora. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A demonstração final da confiança total em Deus e da imortalidade da alma. Jesus mostra que a morte é apenas a libertação do corpo físico e o retorno à pátria espiritual, entregando seu espírito à soberania divina. Essas frases mostram a paixão não apenas como dor física, mas como um processo profundo de ensino, de amor e desprendimento das coisas terrenas. E notem, foram essas 7 frases na cruz. Onde estão os lamentos? Onde estão as reclamações? Onde estão as palavras de ódio e de vingança contra os seus agressores? Elas não estão, e talvez fossem essas as palavras aguardadas por quem tenha presenciado a crucificação. Como dito por Paulo, Deus não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, mas por meio da mensagem da cruz, chamada de louca. Mostrar força não é revidar, tal qual na sabedoria humana. Não é olho por olho e dente por dente. Força é ser humilde, mesmo perante de situações graves, gravíssimas. É conseguir perdoar quem te agride e quem te trai. Essa é a verdadeira coragem mostrada na cruz. Daí concluímos que o plano divino escolheu a cruz porque era necessário exemplificar pelo seu Filho, por si mesmo, como aplicar seus ensinamentos mesmo no meio mais cruel de execução. E isso mudou tudo, porque para quem está sendo salvo, conforme disse Paulo, a cruz perdeu o seu símbolo de morte para se tornar um símbolo de caminho de salvação. Notem, eu vou frisar, um caminho, e temos a escolha de trilhá-lo ou não. Jesus disse assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Negar a si mesmo é abandonar outros caminhos mais fáceis, mais confortáveis. É tomar o caminho da cruz, caminho esse que leva a Jesus. Bem, contextualizado então a cruz e a mensagem da cruz de Jesus, nós partimos então para conversar sobre a nossa cruz. A nossa cruz é a mesma ou similar que a cruz de Cristo? Eu diria que a gente não tem nem a menor elevação moral para sequer almejar que a nossa cruz seja nem sequer parecida, quanto mais suportá-la da forma como Jesus a suportou. É diferente. Então, Jesus teve a cruz como a sua missão. Nós não temos missão, nós temos tarefas. Basta lembrarmos, cada um de nós, o quanto nos incomodamos com coisas ainda minúsculas no nosso dia a dia, o quanto eventualmente temos dificuldade de entender, quanto mais perdoar o próximo. Basta lembrarmos do nosso orgulho, como ele nos faz nos sentirmos superiores em condições de julgar o próximo sem ter a menor ideia do que o próximo esteja passando. Eu estou falando isso, não julgando ninguém, obviamente, e posso estar falando por mim sem nenhum problema, mas o mundo que nós habitamos, no mundo de provas e expiações, é o estágio evolutivo pelo qual nós passamos. E não, a nossa cruz não é nem parecida com a cruz do Cristo. E aí nós vamos à literatura espírita, e ela é bastante rica, ela é bastante profícua em explicar esse assunto. E aqui eu trouxe algumas obras de Chico Xavier e Emmanuel, poderia ter trazido também de Joana de Ângeles também, tem uma vastidão de textos sobre esse assunto.
E cada uma delas, cada um desses textos propiciaria uma análise profunda de uma palestra inteira, talvez de um curso, mas aqui eu vou apenas fazer algumas pinceladas para pontuar algumas coisas importantes sobre a nossa cruz. A primeira obra chama-se Mãos Unidas, no capítulo 48, denominado A Caminho do Cristo. Então Emmanuel diz o seguinte: carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Eu vou repetir: será abraçar as responsabilidades que nos cabem. Ele continua: sem obstáculos, cairíamos na inércia, e é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Carregar nossa cruz será romper com milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma. Uma outra obra, chamada Fonte Viva, também de Chico Xavier, por meio do Espírito Emmanuel, capítulo 46, Na Cruz. Ele diz o seguinte: não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. E, finalmente, da obra Rumo Certo, capítulo 59, chama-se Suportar Nossa Cruz. Então, Emmanuel nos ensina o seguinte: que a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos, aguentar-nos como termos sido nas múltiplas existências passadas, chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos, como ainda somos, perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Vocês conhecem um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu descobri que isso não é verdade, pelo menos para os textos de Paulo e para esses textos que eu pesquisei aqui de Emmanuel e nem também da Joana de Ângeles. Na verdade, eu acho que precisariam de 1000 imagens para a gente entender a profundidade do texto de Paulo de Tarso e desses textos de Emmanuel. Contudo, aqui para fins da palestra, eu montei uma pequena cena para exemplificar alguns desses trechos das mensagens, e é apenas uma exemplificação. Nenhuma imagem vai substituir a leitura e o estudo aprofundado dessas obras que eu citei. Então imaginem que a cruz é um caminho, ou uma ponte, se vocês preferirem, que devemos trilhar. Cada um de nós temos a nossa própria cruz. E a cruz de cada um deve ser atravessada somente por nós. Nós não podemos atravessar a cruz do nosso próximo, e nenhum do nosso próximo vai atravessar a nossa cruz. A nossa cruz é nossa, e o caminho tem que ser atravessado por nós mesmos. Negar a nós mesmos significa subir nessa cruz. E o contrário seria negar a cruz, aproveitar a vida sem ela, seria sair da cruz, seria descer da cruz e aproveitar caminhos mais simples, mais fáceis. Essa cruz, ou esse caminho, foi construído por nós mesmos. Interessante que a cruz que cada um de nós temos, ou carregamos, ou temos que trilhar, ela foi criada por nós mesmos, pelas nossas encarnações passadas. Os obstáculos que surgem nessa cruz são resultado das nossas ações. As provas pelas quais nós passamos hoje são resultados das nossas ações. As provações, as expiações, fomos nós mesmos que criamos. Por outro lado, a cruz, notem que ela não está fincada na terra, ela está sustentada por mãos. Que mãos são essas? São as nossas das nossas reencarnações passadas. A cada encarnação
que nós passamos, que nós evoluímos 1 milímetro, nós colocamos um par de mãos fortes, aliviando o peso dessa cruz. Após essa encarnação, para onde que nós vamos? Nós vamos para um mundo crístico? Nós vamos para um mundo puro? Provavelmente não. Nós estamos no segundo mundo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, ao desencarnarmos dessa existência atual, nós colocaremos as nossas mãos, esperamos que sejam fortes, sustentando essa cruz que nós criamos e que nós precisamos carregar. Por outro lado, na cruz, reparem, nós temos Jesus, nos ajudando a suportar a nossa cruz e nos convidando ao mesmo tempo para segui-los. Quem não traz Jesus no coração, vai perder esse suporte. O que vai acontecer? A cruz tomba e o caminho de elevação vai perder o sentido. Notem que o caminho é uma subida e o caminho é inclinado. Então ele é sujeito, portanto, a escorregões e retrocessos. Então tenhamos cuidado nesse caminho. E finalmente, nós sabemos como é a nossa cruz, o seu peso e o seu tamanho. Será que nós já sabemos como é a cruz que nós carregamos? Será que nós temos um mapa desse caminho? Nós temos. Todas essas informações estão onde? Elas estão na nossa consciência. Para terminar, vou deixar então aqui 2 reflexões para a semana. A primeira, por tudo o que foi falado na palestra, a primeira reflexão é exatamente isso. Nós sabemos da nossa cruz, ou melhor, nós aceitamos a nossa cruz ou nós fugimos da nossa cruz? No nosso íntimo, nós sabemos das nossas responsabilidades, nós aceitamos elas, ou nós buscamos subterfúgios para fugir dessas responsabilidades? E a segunda reflexão é com o nosso próximo. O que nós sabemos da cruz do nosso próximo? Quanto ela pesa? Quais os obstáculos? Qual o tamanho dessa cruz? Nós não sabemos. Nós não sabemos nada da cruz do próximo. Nós não vemos a cruz de ninguém. Nós não temos nem supor e nem como comparar a nossa cruz com a cruz do próximo. Nós não temos ideia como é e vice-versa. O próximo também não sabe da nossa cruz. Então, estamos nos esforçando para sabermos da nossa e nos mantermos em cima dela. Ou nos mantermos no caminho correto, se preferirem. Então, qualquer suposição da cruz alheia é mera perda de tempo. E se é assim, como que a gente pode julgar alguém? Vocês lembram da mensagem do capítulo 10? Capítulo 10 são os bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. Item 9, diz o seguinte: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Bom, agora a gente já sabe que trave que é essa. E essa trave a gente precisa carregar. Desejo a todos uma ótima continuidade dos trabalhos, de pazes e de fluidificação das águas. E agradeço aos mentores do Centro Paz e Amor pelo amparo. E peço ao Mestre Jesus que nos abençoe hoje, agora e sempre. Marcelo, muito obrigada pelas suas palavras. Com certeza, o Marcelo deixou aqui muita luz, compartilhando com todos nós os seus estudos, com tanta dedicação sobre os ensinamentos de Jesus e nos mostrando que a nossa cruz já foi mais pesada e que com fé e esperança podemos continuar firmes e fortes nessa caminhada junto com essa cruz. Então agora eu convido a todos a fecharem os olhos e sentirem mais presente entre nós Jesus e todas as equipes espirituais que vão nos auxiliar a trazer a harmonia para os nossos centros de força espiritual, que reflete com muito carinho no nosso corpo físico e no nosso emocional. Convidando a todos os passistas para se colocarem já nas posições e iniciarmos juntos, com alegria, esses passes
a transmissão dessas energias de amor que iniciam através do centro de força coronário, na altura da nossa cabeça. E assim, essa energia amorosa já vai trabalhando os nossos pensamentos, fazendo com que os nossos pensamentos sejam de gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão pela oportunidade de recebermos todo esse amor. Gratidão por agora pensarmos com alegria na cura de algum problema físico, de algum problema emocional, de algum problema material. Todos nós vamos mentalizar com alegria o sucesso, de forma positiva, construtiva, mudando os nossos pensamentos. E a partir dessa mudança, com certeza, a transformação interior ela ocorre e conseguimos potencializar todos os demais centros de força. Podemos escutar mais. E à medida que escutamos mais o próximo, nós vamos silenciando as nossas palavras de julgamentos. E vamos consolando mais a todos aqueles que se aproximam de nós. À medida que os nossos pensamentos estão voltados para o bem e fortes e firmes, nós vamos mudando os nossos sentimentos. Então a mágoa, a tristeza, a raiva, a decepção, elas vão dando lugar para o amor, para o perdão, para a paciência, para a tolerância, para a bondade, para a caridade. À medida que os nossos pensamentos vão ficando firmes e fortes, ligados a Jesus e a todos os seus ensinamentos fortalecedores, nós vamos tendo os demais órgãos do nosso corpo agindo no bem, trabalhando no bem, sendo restaurados, célula a célula, funcionando corretamente para nos manter sempre firmes, fortes nesse trabalho tão necessário. Juntos, firmes, essa luz, essa energia retoma até o topo da nossa cabeça, ao centro de força coronário, e faz assim uma verdadeira proteção que vai nos conduzir ao longo dessa semana, permitindo que, se em algum momento fomos envolvidos por algum pensamento negativo que nos entristeça, que possamos ser defendidos com essa energia de amor e retomarmos esses pensamentos no bem e no amor. Já reabastecidos, temos condições agora de fazer as nossas doações. Então cada um de nós vai junto mentalizar o seu lar sendo iluminado, sendo envolvido por flores miudinhas, perfumadas, que a espiritualidade nesse instante distribui. Vamos mentalizando todos que ali estão, todos os nossos queridos com quem convivemos,
E vamos abraçando, vamos beijando nossos familiares, aqueles com quem dividimos o nosso lar. E essa energia tão poderosa de amor, ela vai sendo espalhada pela vizinhança, vai alcançando os nossos familiares, os nossos amigos, vai envolvendo o nosso local de trabalho, afastando aquelas dificuldades que hoje deixamos e que amanhã com certeza encontraremos uma solução. Esse amor, essa energia, ela vai sendo distribuída para toda a nossa sociedade, para o nosso planeta Terra, envolvendo todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão em aflição pelas guerras, pelas mudanças ambientais, por esses irmãos que estão em sofrimento, espalhados pelas ruas, necessitando das nossas orações, necessitando do nosso auxílio material, sendo fortalecidos pelas equipes espirituais. Nós vamos espalhando o nosso amor também para os animais, que também precisam do nosso acolhimento, do nosso respeito, do nosso cuidado. Nós vamos envolvendo a natureza, que sem ela, como vamos viver, como vamos sobreviver? Nós vamos envolvendo com muito amor todas as mensagens que aqui trouxemos e depositamos nas urnas. E se por algum motivo não tivemos tempo de escrever os nossos bilhetinhos, mentalize agora aquele bilhetinho amoroso e carinhoso que vai ser atendido pelas equipes espirituais responsáveis. Mentalizemos agora os irmãos que retornaram ao plano espiritual e que são acolhidos com muito amor, tratados e que com certeza seguem em evolução, assim como os que aqui ficam. Vamos agora envolver com muito amor o Davidson, que vai dar continuidade aqui aos trabalhos com a fluidificação da água e a prece final. Que assim seja, graças a Deus. Mantendo o nosso campo vibratório em equilíbrio, sintonizados junto à espiritualidade do nosso pequeno e belo recanto, junto a esses mentores amigos, mentalizemos as nossas águas que aqui trouxemos nos vasilhames, e para aqueles que não trouxeram, as águas dos filtros, das jarras que deixaram em casa. Queridos mentores, que possam trazer do mais alto essas energias radiantes da natureza, para que as nossas águas possam ser fluidificadas, convertidas em elixires para as nossas necessidades mais íntimas, no nosso campo físico, na nossa saúde, no nosso campo mental, no nosso campo emocional,
para que através da prece ou do Evangelho do Lar possamos sorvê-las em agradecimento a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui junto à família para vencermos em nome de Jesus. Que assim seja. E finalizando com a nossa prece, agradecendo esta equipe amiga do plano espiritual, que Jesus nos dê forças, nos dê amparo para carregarmos a nossa cruz, para vencermos os nossos desafios do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, junto à família, para sermos, Senhor, merecedores das bênçãos que temos recebido sempre nesta casa de paz e amor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana a todos. De luz, paz e amor em Jesus.